Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal, Professor Edson falando. Já quero pedir para vocês que se inscrevam no canal e ativem as notificações para vocês ficarem sabendo de todo o material que vai ser postado aqui no canal. Então, nós vamos continuar a nossa aula sobre metodologia científica. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a história e falar sobre os métodos. No século XIX, a ciência passou a ter uma importância fundamental. Parecia que tudo só tinha explicação através da ciência, como se o que não fosse científico não correspondesse à verdade. Nesse ponto, nós temos que fazer uma consideração. É possível, sim, que, através de outras formas de obter conhecimento, você chegue à verdade. No entanto, é um tanto complicado você saber se você realmente chegou na verdade. Você pode ter a verdade em mãos, mas não ter como saber se aquilo é verdade ou não. E, apesar da ciência não ser perfeita, ela é o melhor caminho que nós temos para chegar ao mais próximo da verdade, tendo ciência disso. E a ciência é construída através do método científico. Método esse que foi desenvolvido no decorrer da história e teve participação de grandes nomes da ciência, tais como Copérnico, Galilei, Giordano Bruno, entre outros. E no decorrer da história, a partir desses, até os dias atuais, muitos outros influenciaram bastante o desenvolvimento do método. Esse método proposto por Copérnico e Galileu, ele estava muito voltado para as ciências naturais. No entanto, surgiram outros pensadores, outros cientistas que desenvolveram métodos que nos possibilitavam desenvolver a ciência em outras áreas, como as áreas das ciências humanas. A gente pode destacar aqui Auguste Comte, com positivismo, Karl Marx, Darwin. Falando em Comte, o que seria o positivismo? Uma corrente filosófica proposta por Auguste Comte que caracteriza por considerar como o único tipo de conhecimento legítimo o que se encontra nas ciências naturais, baseado na observação, experimentação e matematização. Os positivistas criticam como falso e enganoso o pensamento religioso e metafísico. Esse pensamento ele vigorou fortemente no século XIX, início do século XX. Os métodos científicos. A investigação científica depende de um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos para que seus objetivos sejam atingidos. Os métodos científicos. O método científico é o conjunto de processos ou operações mentais que se devem empregar na investigação. É a linha de raciocínio adotada no processo de pesquisa. Os métodos que fornecem as bases lógicas à investigação são o dedutivo, o indutivo, o hipotético dedutivo, o dialético e o fenomenológico. Desses métodos, nós vamos discutir mais o dedutivo, o indutivo e o hipotético dedutivo. O método dialético e fenomenológico nós vamos deixar para um próximo momento. O método dedutivo. Ele foi proposto pelos racionalistas Descartes, Spinoza e Leibniz. Descartes quer estabelecer um método universal, inspirado no rigor matemático e em suas longas cadeias de razão. A primeira regra do método indutivo é a evidência. Não admitir nenhuma coisa como verdadeira, senão a reconheço evidentemente como tal. Em outras palavras, evitar toda precipitação e toda prevenção, e só ter por verdadeiro o que for claro e distinto, isto é, o que eu não tenho a menor oportunidade de duvidar. A segunda regra é a regra da análise. Dividir cada uma das dificuldades em tantas parcelas quantas forem possíveis. A terceira regra é da síntese. Concluir por ordem de pensamento, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de se conhecer, para, aos poucos, ascender, como por meio de degraus, aos mais complexos. O método é racionalista, porque a evidência de que Descartes parte não é, de modo algum, evidência sensível e empírica. Os sentidos nos enganam. Suas indicações são confusas e obscuras.
Só as ideias da razão são claras e distintas. O ato da razão, que percebe diretamente os primeiros princípios, é a intuição. A dedução limita-se a veicular, ao longo das belas cadeias da razão, a evidência intuitiva das naturezas simples. A dedução nada mais é do que uma intuição continuada. A última dos desmembramentos tão complexos, a ponto de estar certo de nada ter omitido. Se esse método tornou-se muito célebre, foi porque os séculos posteriores viram nele uma manifestação livre do exame e do racionalismo. Ele não afirma a independência da razão e a rejeição de qualquer autoridade? Aristóteles disse: não é mais um argumento sem réplica. Só contam a clareza e a distinção das ideias. Os filósofos do século XVIII estenderão esse método a dois domínios de que Descartes, é importante ressaltar, o excluiu expressamente: o político e o religioso. Isso porque Descartes era conservador em política e coloca as verdades da fé ao abrigo de seu método. Ou seja, ele não aplicava o método que ele criou ao seu pensamento político e ao seu pensamento religioso. O método proposto pelos racionalistas Descartes, Spinoza e Leibniz pressupõe que só a razão é capaz de levar ao conhecimento verdadeiro. O raciocínio dedutivo tem o objetivo de explicar conteúdo das premissas, por intermédio de uma cadeia de raciocínio em ordem decrescente, de análise do geral para particular. Chega-se a uma conclusão. Usa o silogismo, construção lógica para, a partir de duas premissas, retirar uma terceira logicamente decorrente das primeiras, denominada de conclusão. Um exemplo: todo homem é mortal, é uma premissa maior. Pedro é homem, é uma premissa menor. Logo, Pedro é mortal, uma conclusão obtida das duas premissas anteriores. Os argumentos matemáticos normalmente eles são dedutivos. Na geometria euclidiana do plano, os teoremas são todos demonstrados a partir de axiomas e postulados, apesar do conteúdo dos teoremas já estar fixado neles. Este conteúdo está longe de ser óbvio. Se José tirar nota inferior a 5, será reprovado. José tirou inferior a 5. José será reprovado. Então, a lógica do pensamento é: se P, então Q. Ora P, então Q. Uma outra variação desse mesmo método é: se P, então Q. Ora, não Q, então não P. Um exemplo: se a água ferver, então a temperatura é 100 graus Celsius. A temperatura não alcançou 100 graus Celsius. Conclusão: a água não ferverá. Um segundo método de investigação científica é o método proposto pelos empiristas Bacon, Hobbes, Locke e Hume. Bacon considerava a filosofia como uma nova técnica de raciocínio, que deveria estabelecer a ciência natural sobre as bases firmes. Seu plano de ampla reorganização do conhecimento, a que chamou de Instauratio Magna, a grande instauração, era destinado a restaurar o domínio do homem sobre a natureza, que se acreditava ele havia perdido com a queda de Adão. Considera que o método é fundamentado na experiência, não levando em conta os princípios pré-estabelecidos. No raciocínio indutivo, a generalização deriva de observações de casos de realidade concreta. As constatações particulares levam à elaboração de generalidades. A indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas. Resultado mais amplo que as premissas nas quais se baseiam. Um exemplo: o corvo 1 é negro, o corvo 2 é negro, o corvo 3 é negro. O corvo N é negro. Então, conclusão: todo corvo é negro. Um outro exemplo: Antônio é mortal, João é mortal, Paulo é mortal. E vários outros, Carlos é mortal. Ora, Antônio, João, Pedro e tantos outros, Carlos, são todos homens. Logo, todos os homens são mortais. Um terceiro exemplo para vocês
compreenderem bem a ideia do método indutivo. O cobre conduz energia, o zinco conduz energia, o ferro conduz energia, o cobalto conduz energia. Ora, cobre, zinco, ferro, cobalto são metais. Logo, todo metal conduz energia. De premissas que encerram informações acerca de casos ou acontecimentos observados, passa-se para uma conclusão que contém informações sobre os casos ou acontecimentos não observados. Veja que ele está incluindo outros metais aí que ele não observou, gerando essa conclusão a partir de casos que foram observados. As regras do método indutivo. Primeiro, observação do fenômeno. Segunda, descoberta da relação entre eles. Terceira, generalização da informação. Nesse caso, nós então temos como se fosse um sanduíche. Nós temos as causas e manifestações numa extremidade, nós temos a aproximação de fatos e fenômenos do outro, e entre eles nós temos a semelhança, os fatos sem observação que serão generalizados. Um exemplo: Pedro, José e Ricardo são mortais. Verifico. Existe uma relação homem-mortalidade. Generalizo. Todos os homens são mortais. O problema da indução científica é apenas um caso particular do problema geral do conhecimento, abstrato, pois a lei científica não é mais do que um fato geral abstraído da experiência sensível. Quais as diferenças entre o método dedutivo e o método indutivo? No método dedutivo, se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. Toda a informação factual da conclusão já estava implicitamente na premissa. No caso do indutivo, todas as premissas são verdadeiras. A conclusão é provavelmente verdadeira. A conclusão encerra informações que não estavam implicitamente nas premissas. Veja que existe uma diferença. No método dedutivo, toda a informação que foi gerada já estava nas premissas, enquanto que no método indutivo, a informação gerada ainda não estava nas premissas, ela foi criada a partir das premissas. Um exemplo para vocês identificarem essa diferença. No método dedutivo, todo mamífero tem um coração. Ora, todos os cães são mamíferos, logo, todo cão tem coração. Na indução, no método indutivo, a análise é diferente. Nós temos todos os cães que foram observados, 1, 2, 3, 4, até o número N, tinham coração. Logo, todos os cães têm coração. Apesar da conclusão ser a mesma, eles partiram por caminhos diferentes. Um pouquinho sobre a história. No final do século XVIII, Francis Bacon pregava o método indutivo como meio de se conduzir o conhecimento. Este método entendia o conhecimento como resultado de experimentações contínuas e de aprofundamento do conhecimento empírico. Por outro lado, através do seu discurso sobre o método, René Descartes defendeu o método dedutivo como aquele que possibilitaria a aquisição do conhecimento através da elaboração lógica de hipóteses e a busca de sua confirmação ou negação. Se vocês analisarem com cuidado, vocês perceberão que tanto o método indutivo quanto o método dedutivo têm limitações. E o método indutivo, pelo fato de generalizar situações, e o método dedutivo, pelo fato de priorizar a racionalidade à experimentação, priorizar o raciocínio à observação. Só que em seguida, no início do século XX, um outro pensador, cientista, ele elaborou um novo método que supria algumas deficiências que esses dois métodos apresentavam, que é o método que é utilizado nos dias atuais, nas ciências físicas, nas ciências naturais. Esse método é o método hipotético dedutivo. Proposto por Karl Popper, consiste da seguinte linha de raciocínio. Quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto são insuficientes para a explicação de um fenômeno, surge o problema. Para tentar explicar dificuldades expressas no problema, são formuladas conjecturas ou hipóteses. Das hipóteses formuladas,
Deduzem-se consequências que deverão ser testadas ou falseadas. Falsear significa tornar falsas consequências deduzidas das hipóteses. Enquanto no método dedutivo, se procura confirmar a hipótese, nesse método, ao contrário, procuram-se evidências empíricas para derrubá-la. Bom, gente, era isso. Até mais. Obrigado. Falou!